A mensagem dessa manhã fala sobre jejum, palavra e oração. E nós vamos, com a graça de Deus, desenvolver o assunto nessa ordem: jejum, palavra e oração. Vamos começar com jejum, falando do jejum como expressão de arrependimento. O texto é de Joel 2, versos 12b e 13a. O texto diz assim: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Então vamos lá. Convertam-se a mim. Converter significa mudar de rota, significa que antes eu estava indo numa direção e agora vou numa direção totalmente oposta àquela na qual eu tinha em mente ir seguir. Mas o texto diz de todo o coração. É preciso que realmente nós queiramos fazer isso e realmente nos empenhemos em fazer isso, expressando assim uma vontade real, ainda que saibamos que não podemos sem Ele, mas eu posso escolher. Não quero mais andar nesse caminho. Não quero mais seguir nessa direção. Eu quero mudar de rota. Então, por isso que o texto diz de todo o coração. É preciso que haja sinceridade. Não há arrependimento verdadeiro sem que haja sinceridade de coração. Mas o texto continua dizendo: com jejuns, com choro e com pranto. O verdadeiro arrependimento normalmente traz o desejo de nos humilharmos diante de Deus, nos dobrarmos diante de Deus, de reconhecermos o nosso pecado, de nos humilharmos dizendo: Deus, pequei, e eu peço ao Senhor que o Senhor me perdoe. Mas o arrependimento também genuíno traz choro, a tristeza pelo pecado. E sem isso acontece aquilo que aconteceu com Judas. Judas foi e se enforcou. Isso pode ser tudo menos arrependimento. A mesma coisa aconteceu com Saul. Pediu para Samuel honrá-lo diante do povo, mas não houve mudança de coração. Por isso Deus escolheu um homem segundo o seu coração, no lugar de Saul, que era homem falível, pecador, mas que tinha um coração em Deus. E na hora H, quando ele também pecou, ele se humilhou e reconheceu o seu pecado e se voltou para Deus. E o texto diz: rasguem o coração e não as roupas.
Era costume dos judeus expressarem tristeza rasgando as suas roupas. Era um meio de também expressarem arrependimento e humilhar-se diante de Deus. Isso foi feito e está registrado nas escrituras do Velho Testamento em muitas ocasiões. Mas é possível fazer isso também para todos verem, ou num gesto de desespero. Mas o texto de Joel diz: rasguem o coração, não as suas roupas. O que eu quero é uma mudança de coração, é um coração rasgado, é um coração quebrantado, é um coração rendido. O texto continua dizendo: convertam-se ao Senhor seu Deus, voltem-se para Ele, deixe de trilhar o seu próprio caminho e volte para os caminhos do Senhor, porque Ele é bondoso e compassivo. Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. E a palavra misericórdia fala de alguém que tem um coração na nossa miséria. É alguém que considera a miserabilidade do ser humano e se compadece dele. Então, jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus. É uma forma de expressarmos aquilo que queremos ver mudado em nossa vida e do mal praticado do qual nos arrependamos. Nos arrependemos, exatamente. Choro e pranto falam de arrependimento. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e ele falou sobre a tristeza que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. 2 Coríntios 7, 8 a 10. Ele diz assim: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. É alguém que escreveu, depois ficou pensando, ficou sabendo o que aquilo provocou, e talvez ele pensasse consigo mesmo, com seus botões, talvez não devesse ter feito, mas o que ele fez foi de Deus. O verso 9 ele diz: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofresseis nenhum dano, para que o apóstolo não tivesse que tomar nenhuma atitude que ele gostaria de não tomar. E ele explicou porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus não nos entristece senão para que nos arrependamos. A tristeza que Deus traz ao nosso coração é para que nós nos arrependamos. Essa é de Deus. O texto diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Salvação no sentido literal, primário, e também no sentido de nos livrar da prática do mal, que a ninguém traz pesar. Não devia... Não, essa tristeza não é má, ela é boa.
Mas a tristeza do mundo, ele diz, produz morte. O que é a tristeza do mundo? É a recompensa da prática do pecado. Ninguém fica bem depois de pecar. Ninguém se sente bem depois de ter um prazer, uma euforia enorme. Se aquilo é pecado. Se o que aquele prazer proporcionou não foi de Deus, não é o que Deus quer, o que vai vir é tristeza. As pessoas nesse período de carnaval normalmente extravasam tudo que elas têm desejo de fazer e fazem, mas aquilo não traz nenhuma alegria permanente. Quando termina é tristeza só. Tristeza só. Porque aquilo não preenche, aquilo não satisfaz de forma plena. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer em nos entristecer. Lamentações 3, 32 e 33 dizem assim: ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, a tristeza, segundo Deus, tem um propósito. E Deus não entristece a nenhum de nós, senão com um propósito em mente, de nos levar aonde Ele quer que nós cheguemos. E essa é a razão pela qual nós muitas vezes somos atribulados, somos afligidos. Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você, está trabalhando em todos nós, e o propósito dele é o de nos conformarmos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se não me engano, Romanos 8, não sei se é 29 ou 30, por ali. Assim, o jejum com choro e com pranto é uma forma de expressarmos a nossa tristeza pelo pecado e arrependimento. Expressarmos que ficamos tristes com o nosso pecado, estamos arrependidos. E o arrependimento é uma palavra grega que é metanoia, que significa mudança de mente. Então você muda a sua maneira de pensar. A Bíblia chama isso também de renovação da mente. É quando você muda, porque você entendeu o que tem que ser feito. A ficha caiu e você, então, muda. Sem isso, ninguém muda. Assim, um jejum com choro e com pranto é uma forma de expressarmos a nossa tristeza pelo pecado e o arrependimento. Tiago 4,9 diz assim: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de você se transforme em pranto, e que a alegria de você se transforme em tristeza. Parece tudo negativo. Ele não está jogando praga em ninguém, mas ele está nos concitando a realmente ter uma atitude coerente com o pecado. E a nossa atitude deve ser de reconhecer a nossa miséria, lamentar, chorar, e o nosso riso vai se transformar em pranto, e a alegria vai se transformar em tristeza, mas é a tristeza de Deus que muda a vida das pessoas.
Mas o jejum é também um meio de expressarmos, como nós já temos visto, a nossa dependência do Senhor, da necessidade que temos dele. É o jejum como expressão da nossa dependência do Senhor. Jesus deixou isso evidente ao falar sobre o jejum que os seus discípulos fariam quando ele não estivesse mais entre eles. É o texto que vocês conhecem. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Por que eles iriam jejuar? Bom, se Jesus estava com eles, e Jesus era nada mais, nada menos do que aquele a quem o Pai enviou e concedeu a ele toda a plenitude dele, para que ele, na condição de homem, manifestasse a vida de Deus. Tudo que eles precisavam, Jesus podia suprir. Não havia enfermidade que Jesus não pudesse curar. Não havia problema que ele não pudesse resolver. Mas chegaria o dia em que Jesus não estaria mais aqui. E então, naquele dia, quando Jesus subisse aos céus, eles iam precisar de Jesus. Estou me lembrando do texto de Atos, quando os apóstolos foram ameaçados para não falarem mais de Jesus, e a igreja toda orou, pedindo: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios e maravilhas por meio do santo nome de Jesus. É por aí. Lá perto do verso 31 do capítulo 4. E diz que a resposta veio imediata. O texto diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. O texto diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então, quando a gente sente a nossa necessidade, a nossa finitude, a nossa incapacidade, então é o momento de jejuar, nos humilharmos diante do Senhor e pedir: olha, eu preciso de Ti. Os desafios são maiores do que a minha capacidade. E, aliás, os desafios que Deus traz para nós são muito maiores do que a nossa capacidade. E eu digo a você que eu e você temos razões para jejuar sempre. Não de forma legalista, mas porque temos sempre desafios muito maiores do que o que eu e você podemos enfrentar e vencer. Jesus não nos deixou sozinhos quando Ele foi. Em João 16, 5 e 7, Ele diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá.
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então vamos imaginar, Jesus era um. Onde Jesus estava, as coisas aconteciam. Onde Jesus estava, tudo era resolvido. E só ele tinha o Espírito de Deus. Mas Jesus disse, se eu for, eu vou enviar o Consolador. Ele disse que virá para vocês. Mas eu digo a verdade, é melhor que eu vá para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Em João, capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava se referindo à sua vida. Quando ele morresse, e logo depois ele ressuscitaria, mas subiria aos céus, a partir daquele momento em que ele redimisse o homem do seu pecado, desse a ele a condição de nascer de novo, e ele receberia então o Espírito de Deus, e então a vida de Jesus poderia ser reproduzida nos seus discípulos, nos seus seguidores. Não em sua amplitude como foi no caso de Jesus, que tinha toda a plenitude de Deus. Por isso que nós somos igreja. Igreja é corpo de Cristo, e Deus age por meio do corpo. Nós não somos um só, o corpo não é um só membro, mas somos muitos, e se todo o corpo fosse um só membro, onde estaria o corpo? É uma pergunta que é feita em 1 Coríntios capítulo 12. Então, o plano de Deus é que a vida de Jesus se manifestasse através do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Onde cada um desempenha a sua função, porque o Espírito veio para capacitar cada um de nós para desempenhar o seu trabalho. Jesus prometeu nos guiar por meio do Espírito Santo em toda a verdade. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Por que não podiam suportar? Não eram nascidos de novo, não entendiam bem as coisas espirituais, eles estavam aprendendo com Jesus. Mas a ficha ainda não tinha caído, porque esse entendimento só veio depois da ressurreição de Jesus. Aí a ficha caiu. Em Lucas capítulo 24, Jesus disse, o texto diz que Jesus deu a eles entendimento. E de repente, eles passaram a entender. Em João, fala que Jesus soprou sobre eles e concedeu a eles o Espírito que vem sobre aquele que nasce de novo. Eu não estou me referindo ao dia de Pentecostes, eu estou me referindo ao novo nascimento. Novo nascimento é uma coisa, o que aconteceu em Pentecostes é outra. Novo nascimento é quando o Espírito de Deus vem residir em nós. O Pentecoste é o batismo, é o revestimento de poder para servir a Deus em determinados ministérios que Ele nos chama a realizar. Então, eles passaram a entender. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não dá para explicar isso para vocês.
Porém, quando vier o Espírito da verdade, uma referência ao Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Vocês estão lembrados que quando Jesus veio, ele disse que não dizia as suas palavras, mas as palavras não eram dele, mas eram do Pai. Ele disse que quando o Espírito viesse, não falaria por si mesmo. O texto diz assim, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele explica, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu. Porque vai receber do que é meu. Quando o Espírito de Deus age, é Jesus agindo através do seu Espírito. Ele receberá do que é meu e anunciará isso a vocês. Então vocês terão entendimento, terão discernimento. E ele explica, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Vocês lembram que Jesus, logo depois que ressuscitou, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Então, o Espírito, quando o Espírito de Deus age no meio do povo de Deus e através de cada um dos membros do corpo de Cristo, é Cristo se movendo em nós e através do seu corpo. O Espírito representa Jesus, age em nome de Jesus, fala em nome de Jesus, opera em nome de Jesus. Eu disse que nós íamos falar sobre jejum, palavra e oração. Agora vamos para a palavra. Jesus, antes de iniciar o seu ministério terreno, foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Eu já disse para vocês que um jejum de 40 dias, quando chega no 40º dia, a pessoa, no início ela tem fome, depois ela não tem fome mais, mas quando chega o 40º dia, não existe mais nenhuma reserva que possa ser utilizada pelo corpo. E a fome que dá é algo terrível, é algo muito intenso. E quando chegou o 40º dia, foi que o diabo veio para tentar Jesus. Ou seja, num momento de crise. O texto diz o que eu quero dizer, está lá. Mesmo em jejum, Jesus foi tentado a agir por conta própria, valendo-se da sua condição de filho de Deus, para ter a sua fome saciada. Foi essa a sugestão do diabo. Mateus 4, 2, 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu não recebi nenhuma ordem de Deus para fazer isso. Eu não vivo da sua sugestão. Eu vivo pela palavra de Deus. Quando você está jejuando, você não está isento de ouvir a voz do diabo. Até porque ele fala o tempo todo no ouvido da gente.
Ele tentou Jesus muitas e muitas vezes. E você não é melhor do que Jesus, não. Eu não sou melhor do que Jesus, não. Isso aconteceu no Éden pela primeira vez, e de lá para cá vai acontecer até o fim dos tempos aqui nesse mundo. Então ele vai tentar sugestionar você a fazer o que ele quer. Pode ter um ar de espiritualidade, pode ter uma aparência de algo aceitável. Se você é o filho de Deus, você pode fazer o que você quer. Mas ele não veio aqui para fazer o que o diabo manda. Jesus veio aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é expressa na palavra. Então, quando você jejuar, você deve estar atento ao que você ouve. A palavra de Deus diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Então tem que passar no crivo, nesse crivo. Deus não dá nada que contraria a palavra de Deus. Deus não fala nada mentira. E o diabo é mentiroso e pai da mentira. Deus é justo, Deus é puro. As coisas que vêm de Deus abençoam, não trazem tristeza, a menos que seja para você se arrepender, como nós vimos no início. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e Jesus conhecia. Por isso ele disse, não só, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3, onde o texto diz, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Veja o contexto. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam. O passar fome não significa que o povo passou fome, mas que chegou no limite. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendam que o ser humano não viverá só de pão físico, mas de tudo que procede da boca de Deus. É isso que alimenta e deve alimentar você. Você deve viver não em função do pão, mas em função do que a palavra de Deus diz. Por isso, toda direção que você receber deve ser aferida pela palavra de Deus. Jesus, em jejum, recebeu uma sugestão que ele aferiu imediatamente pela palavra de Deus. Vocês lembram que quando Eva foi tentada, a primeira vez ela usou a palavra de Deus. Mas depois ela não usou mais a palavra de Deus, aí ela caiu. Na primeira vez, ela resistiu com a palavra de Deus, mas da segunda e da terceira vez ela não resistiu. A estratégia é a mesma. Jesus é tentado em 3 áreas. Vamos para a segunda. O diabo usou astutamente a palavra de Deus, mas Jesus verificou que aquela situação estava deturpada. Ele, vendo que Jesus usou a palavra de Deus, ele também sabe usar a palavra de Deus.
E ele sabe usar a palavra de Deus para torcer e tirar aquela palavra do contexto, de modo que se ajuste ao interesse de quem quer ouvir o que agrada à sua carne. Então veja lá, o diabo levou Jesus da cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Eu já disse para vocês que nunca vi isso no sentido literal, mas na capacidade que o diabo tem de levar você a ver, imaginar, idealizar, sonhar. Quando eu falo em sonho, não é sonho do dia dormir, não. É sonho, é imaginar. Você vê a cena, você vê a situação. Jesus disse que o adultério não era só quando você fosse para a cama com uma mulher. O adultério era quando no seu coração você tivesse o desejo de ter aquela mulher que não é sua e nem sua propriedade. Eu falo propriedade porque não é sua própria esposa, não é sua própria mulher, isso é adultério. Então, não é só quem deita com alguém que não é o seu cônjuge, é quando alguém faz isso na mente. E o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, eu não vou me expor a uma situação de perigo para que Deus venha me socorrer. E onde é que ele tirou isso? Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. E com isso nós mostramos que Jesus está referendando a palavra dele, de Deus, no Velho Testamento. Mas isso é outro assunto. Mas o diabo sugeriu ainda um caminho mais curto para Jesus estabelecer o seu reino sobre a terra, mas Jesus recusou aquela oferta, refutando-a com palavra de Deus, com a palavra de Deus. O diabo ainda levou 4, 8 a 10 agora. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja a capacidade. Bom, nós temos que ter muito cuidado. Quando você está em jejum, você está vivendo um mundo espiritual. E o mundo espiritual, você tem uma vulnerabilidade. Você está sensitivo às coisas espirituais. Agora, não esqueça que o diabo também vai tentar você. Mesmo que você tenha tantas horas ou tantos dias de jejum. No caso de jejum, de Jesus era o 40º dia. Então, o diabo diz: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Olha, eu fico impressionado com a ousadia do diabo. Que ousadia! Mas ele joga, porque às vezes cai, né? Quem sabe? Quem sabe isso cola. Porque muitas das coisas que ele joga, colam em alguns. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Olha, vá andar, já acabou o seu tempo, vá embora. E ele usou Deuteronômio 6,13.
temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. No Velho Testamento jurava, né? Jesus ensinou que não devia ser assim, porque as pessoas se valiam do juramento por motivos escusos. Ele disse, olha, sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Mas não é isso que está em pauta aqui. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele. A palavra servir tem um sentido também de adorar. Em Atos 13, algumas versões falam que quando a igreja de Antioquia da Síria estava em oração, o Espírito de Deus separou Paulo e a Barnabé, o Barnabé e Paulo, não lembro mais qual é a ordem aí, para o que Deus tinha em mente fazer através dele. Foi ali que começou a obra de missões. E o texto fala que eles serviam ao Senhor com jejum. E servir ao Senhor é adoravam ao Senhor com jejum. Eles estavam em adoração a Deus. E a palavra que é usada é a mesma que é usada aqui. E o sentido é de adoração. Jesus venceu onde o primeiro casal no Éden foi derrotado. O apóstolo João fala de 3 áreas específicas onde o primeiro casal, aí está, primeiro casa, está faltando um L, né? Se saiu aqui, saiu aí também. O primeiro casal foi derrotado e onde somos sempre tentados. 1 de João 2,15 a 17, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele fala de 3 áreas. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, é aquilo que você vê, aí entra o consumismo e tudo que você possa imaginar. E a soberba da vida, o desejo de aparecer, de ser reconhecido. O diabo sabe onde ele coloca as coisas. Ele sabe o que é a carne do homem, do ser humano, corrompida pelo pecado que entrou no mundo através dele. Por isso, no jejum, você deve aferir toda a direção que receber com a palavra de Deus. Agora, o conhecimento da palavra de Deus não é adquirido só quando você jejua. Deve ser um exercício diário. Você não sabe quando é que o diabo vai vir para tentar você. Você tem que estar, olha, você recebe 1000 informações 24 horas por dia. Não vou dizer 24 horas, porque você tem que dormir alguma coisa, né? Alguma parte desse tempo você tem que dormir. Mas você recebe 1000 informações. Se você não gastar tempo com Deus, sua mente vai ser contaminada por toda a ideologia que vem por aí. E o que o mundo diz é totalmente oposto ao que a palavra de Deus diz. Da mesma forma como você e eu precisamos nos alimentar diariamente com pão de cada dia, precisamos nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Mas existe um outro elemento importante a ser considerado, é a oração, oração constante. Jesus, quando tentado no Getsêmani, ao encontrar seus discípulos dormindo enquanto ele travava
uma das maiores batalhas espirituais do seu ministério, lhes disse. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, sua carne está pronta para o pecado, não para Deus. Por isso o apóstolo escreveu em Romanos 8, se eu deixar-me inclinar para as coisas da carne, o que eu vou colher é morte. Mas se eu me inclinar para as coisas do Espírito, eu tenho vida. A vida de Deus. Nós estamos no mundo, não somos deste mundo. Jesus orou, não peço que os tires do mundo, mas porque eles não são do mundo como eu também, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Uma vez salvos, nós não pertencemos mais ao sistema deste mundo. Nós temos uma pátria, nossa pátria celestial, nós temos uma nova cidadania, nossa cidadania é celestial. Nós estamos aqui na terra, causando alvoroço no mundo das trevas, incomodando as trevas, e as trevas buscam engolfar aqueles que se deixam engolfar por elas. Mas Jesus disse que em João capítulo 1, depois de dizer no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem prevalecer onde a luz está. Agora, se você está nas trevas, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês, para que os homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Jesus disse que eu e você somos a luz do mundo, e não é a minha luz, é a luz dele em mim, e essa luz precisa brilhar. E isso implica em fazer tudo às claras. Tudo que é feito nas trevas não vem de Deus. Tudo que é feito às escondidas não vem de Deus. Isso é treva. Não devemos nos deixar enganar. Deus é luz e nele não há treva alguma. Jesus disse que não há nada que se faça escondido que não seja trazido à luz.
Vigiar e orar não é coisa que se faz de vez em quando. Quem vigia, vigia o tempo todo. E nós vigiamos à medida que oramos. Oramos e lemos a Bíblia. Vigiar e orar é algo que devemos fazer constantemente, sempre, constantemente, está certo. Portanto, vigiem, Lucas 21, 36. Portanto, vigiem o tempo todo, diz o Senhor, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Não sabemos o que vai acontecer, muitas coisas têm acontecido, estão acontecendo, mas nós devemos vigiar o tempo todo, orando, para que possamos escapar de todas essas coisas. Efésios 6,18, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É isso que eu e você devemos fazer. Temos que orar uns pelos outros. Eu clamo, eu peço, não deixe de orar pelo seu pastor, não deixe de orar pela família do pastor, e não deixe de orar pelo seu líder, não deixe de orar pelos seus irmãos de célula. Não ore só pelo seu umbigo. Você é parte de um corpo e deve orar pelo corpo de Cristo. Mais um último texto. 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim, assim pois, não durmamos como os demais. Aqui está falando do sono espiritual. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Conclusão. Eu oro para que você tenha prazer em buscar o Senhor em jejum, para estar com Ele, para ouvir a sua direção, aferindo sempre o que você ouvir com a palavra de Deus. Eu oro para que você continue a alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Eu oro para que você vigie e ore diariamente em seu favor, em favor da sua família, em favor da família que é a igreja, a IBPV, em favor do reino de Deus, em favor do Brasil. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país. Então, nós temos que orar pelo nosso país. Que você ore também por estas coisas, para que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê livramento. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus não planejou que a vida cristã fosse vivida na carne, mas no espírito. Para isso você precisa alimentar o espírito é alimentado pela palavra e pela oração. A palavra você recebe entendimento, a oração traz poder, traz mais do espírito, é comunhão com Deus. Então feche os seus olhos e fale com Deus agora, o que Ele tem falado ao seu coração. Se há algo que precisa ser consertado, então conserte. Se há algo que precisa ser endireitado, então endireite.
porque Deus não age nem opera através de quem anda nas trevas.